Olá e bom dia a todos. Esse trabalho é sobre o tema pouco discutido e pouco conhecido, o TDAH. TDAH é uma diferenciação da genética e filosófica do cérebro que facilita múltiplos pensamentos ou pensamentos acelerados, e a pessoa com esta alteração tem mais dificuldade de se concentrar e aprender. Também não trabalhada, essa mente pode evoluir para outros distúrbios, como ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Algumas pessoas não tinham controle sobre seus pensamentos. Quando caia no pensamento de medo da morte, aquela se intensificada cada vez mais, levando ao pânico. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldades com regras e limites. Em adultos, ocorrem problemas de desatenção para coisas cotidianas, trabalho e como memória são muito esquecidos. Nos últimos anos, o tema saúde mental tem sido cada vez mais discutido pela sociedade, seja em redes sociais, debates, programas de TV, séries, etc. O assunto se tornou corriqueiro e vários famosos começaram a revelar diagnósticos, principalmente de TDAH. O ator e ex-BBB Fiuk foi diagnosticado com a condição ainda na adolescência. Em entrevista ao Fantástico, ele já disse que seu maior problema é falta de atenção a detalhes e esquecimentos. A apresentadora Sabrina Sato declarou publicamente em 2021 que convive com TDAH. Segundo ela, sempre houve uma desconfiança de que sofria da condição, mas o diagnóstico veio apenas recentemente. O astro de Hollywood Will Smith também já revelou ter sido diagnosticado com TDAH. Em uma entrevista ao Rolling Stone, em 2016, o famoso contou que desde criança tem problemas com desatenção e inquietude. Jennifer Lawrence foi diagnosticada com TDAH ainda criança. Na época, seu apelido era Nitro, por se comportar de maneira muito hiperativa e explosiva, assim como o nitrogênio. Como também Adam Levine, Michael Phelps, Justin Timberlake, etc. Agora, um vídeo mais explicativo. Quando uma pessoa possui uma capacidade muito menor que a maioria das pessoas da sua idade, e isso a prejudica muito, é possível que seja um caso de TDAH. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e que tem como principais sintomas desatenção excessiva, inquietação e impulsividade. Todas as crianças e adultos são, em algum nível, inquietos, desatentos e impulsivos. Isso não quer dizer que essas pessoas tenham TDAH. Para identificar casos de TDAH, é importante que seja feita uma avaliação sobre vários aspectos da vida da pessoa. Por exemplo, o diagnóstico demanda, entre outras coisas, que esses sinais ocorram em diferentes contextos, que sejam distantes de pessoas da mesma faixa etária, sejam prolongados e prejudiquem consideravelmente a vida da pessoa. Os sintomas do TDAH surgem na infância e, na maioria dos casos, acompanham a pessoa até a fase adulta, embora os sintomas diminuam com o tempo. Como já falamos antes, várias regiões do córtex frontal do cérebro são importantes na regulação das emoções e do autocontrole. Pessoas com TDAH tendem a possuir um funcionamento diferente nessa região. O córtex frontal de pessoas com TDAH costuma ser menor do que o de pessoas sem TDAH e exibir níveis menores de ativação do que seria esperado em algumas regiões. Além disso, neurotransmissores importantes para o funcionamento do córtex frontal, tais como a noradrenalina e a dopamina, costumam estar presentes em níveis menores no cérebro dessas pessoas. O TDAH tem um forte componente genético, que pode ajudar a explicar essa diferença no funcionamento cerebral. Por exemplo, parentes de pessoas diagnosticadas com TDAH têm uma chance muito maior de também ter TDAH do que parentes de pessoas que não têm TDAH. Mas ao que tudo indica, os genes resultam em uma predisposição para desenvolver o TDAH, embora outros fatores também possam ser importantes, tais como o consumo de drogas por parte da mãe durante a gestação. Um dos recursos mais comuns no tratamento do TDAH são medicações baseadas em um composto químico chamado de metilfenidato e comercialmente conhecido como Ritalina. A Ritalina tende a deixar a pessoa com maior autocontrole e concentração do que é normal para ela, e geralmente não leva a efeitos colaterais ruins. Essa é uma das razões pelas quais há tanta procura por remédios como esse. Mas o uso inadequado pode levar a efeitos colaterais como dores, enjoo, insônia e outros. Por isso, é uma medicação que só deve ser usada com a recomendação e o acompanhamento de um profissional competente. O não tratamento do TDAH pode trazer sérios prejuízos para a vida de uma pessoa. Algumas pesquisas indicam que pessoas com TDAH têm mais chance de ter um menor nível de escolaridade, maior envolvimento com acidentes de trânsito, abuso de drogas e divórcio. Como o diagnóstico do TDAH depende de informações subjetivas e potencialmente enviesadas, como o relato dos pais, erros de diagnóstico e prescrições inapropriadas de medicação são problemas que podem ocorrer. Mas realizar diagnósticos e prescrever medicações não são um problema. O problema é fazê-lo de maneira inapropriada, assim como seria no caso de qualquer outro transtorno. Nas condições ideais, o diagnóstico e a medicação podem ser muito úteis. Com um tratamento adequado, boa parte das crianças chegam à fase adulta com menos dificuldades e melhor adaptadas aos meios em que vivem.